Vamos adiante. Fenômenos ondulatórios. Ainda dentro da ondulatória, fenômenos ondulatórios é a questão certa na nossa prova. E são 6 os principais fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, difração, interferência, polarização e efeito Doppler. Esses são 6 principais. Existem outros que também podem aparecer, tá? Mas são 6 os principais. Então, a reflexão acontece quando uma onda bate no obstáculo e volta, né? Reflete, bate e volta. Como luz reflete em espelho, como som reflete em paredes. Reflexão. Refração, olha só o macetezinho aqui, ó. Refração é quando uma onda troca de meio. Então faz o E bem grande, ó. E escreve meio ali junto com a refração pra gente lembrar. Quando uma onda troca de meio, isso é refração. E a gente acabou de ver que quando uma onda troca de meio, ela também troca de velocidade. Então, refração é um dos fenômenos aqui mais importantes que a gente tem para a nossa prova. Difração, coloca o D bem grande para não confundir. Ó. Veja que esses nomes aqui são tudo parecidos, né? Difração é a deformação de uma frente de onda quando ela contorna um obstáculo. Então, sempre que uma onda contorna um obstáculo e deforma a sua frente de onda, ela sofreu difração. Interferência, tem que lembrar que são de 2 tipos, né? Construtiva ou destrutiva, que é a superposição de ondas. Polarização, a gente vai conversar aqui rapidamente. Eu já vou revisar cada um deles, tá? Tô só mostrando aqui esse esqueminha que é pra gente organizar agora essas informações todas. Esses são 6 principais fenômenos ondulatórios. Polarização. Polarização a gente tem que tomar um cuidado, porque polarização só funciona com ondas que são transversais. Então, é o único fenômeno ondulatório aqui desses 6 que tem restrição, que não funciona com ondas longitudinais, como por exemplo ondas sonoras. Então, ondas sonoras não dá para polarizar. Mas todas as ondas eletromagnéticas dá para polarizar e boa parte das ondas mecânicas, aquelas que forem transversais, dá para polarizar também. Beleza? Efeito Doppler. Efeito Doppler é aquele efeito que muda a percepção de uma frequência devido ao movimento relativo com a fonte. Tá? A gente vai revisar rapidamente cada um deles aí e resolver alguns exercícios também. Mas tá aí o esqueminha. Tá? Se você quiser dar um pause e tirar o print, já vou aumentar a tela aqui para você poder fazer isso. Feito? Vamos adiante. Reflexão. Então vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Tá? A reflexão está envolvida em contextos, por exemplo, de formações de imagens em espelhos, porque espelhos refletem a luz de maneira regular, e isso é capaz de produzir imagens. A gente percebe imagens produzidas em superfícies refletoras, ou por superfícies refletoras regulares. E isso acontece com a luz, tá? Na reflexão. Então, superfícies espelhadas, ó, conseguem produzir imagens de objetos que estão à frente delas. Aqui, por exemplo, ó, uma superfície, uma lâmina de água, ou um lago bem paradinho, ele funciona também como uma superfície espelhada, né? Ele está rebatendo, né, a paisagem perto do horizonte, o céu e tudo mais. Então a gente tem que lembrar que um feixe refletido, né, ele vai bater numa superfície e vai sofrer uma reflexão, e que a gente pode representar sempre, na óptica geométrica a gente faz isso, a gente representa um feixe de luz como um conjunto de raiozinhos de luz que andam em linha reta. Então a gente se imagina na óptica geométrica, raios de luz, ou a luz, como composta por vários raiozinhos que andam em linha reta, independentemente entre si. Então a regra, ou as leis da reflexão, são essas daqui. Um raiozinho incidente, ele vai ter o seu raio refletido com o mesmo ângulo em relação ao normal, e no mesmo plano em relação ao normal. Então, o raiozinho refletido, aquele que sai depois de bater numa superfície refletora, ele vai ter, em relação a esse parâmetro que é usado como referência, o mesmo ângulo em relação, né, a esse parâmetro de referência. O raio refletido ele vai ter o mesmo ângulo que o raio incidente. Certo? E essas são as regras da reflexão. O raio refletido tem o mesmo ângulo do raio incidente e estão no mesmo plano. Tá? Então, o raio refletido ele bate assim na superfície e não vai sair torto assim pelo lado, nada a ver. Ele vai sair para onde a gente já espera que ele saia mesmo. E aqui está formalizado esse processo de reflexão.